Convidamos a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, secretária-geral da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, quem, inclusive, nos ofertou o vídeo aqui e já passamos na doutrina. Bem, senhores e senhoras, um bom dia a todos. Senador Paim, que preside esses trabalhos, essa mesa, muito obrigada pelo convite à entidade, à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, não só pelo convite à entidade, mas por todo o espaço que o senador tem sempre concedido à possibilidade da magistratura do trabalho debater os grandes temas do mundo do trabalho hoje no Brasil. Cumprimento o colega, procurador Helder, o doutor Dino, que representa aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Eduardo, presidente da NPT, também a senhora Lilian, do DIEESE, com quem já pude partilhar uma mesa numa audiência pública na Câmara dos Deputados, justamente para debater as duas medidas provisórias que já foram mencionadas aqui, 664 e 665. Não é preciso dizer, talvez o vídeo tenha deixado claro, a entidade, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, tem uma posição bastante clara quanto ao PL 4330. A nossa posição é absolutamente contrária a esse projeto de lei e a tudo que ele representa. E a tudo que ele representa em termos de precarização dos postos de trabalho no Brasil. Gostaria também de dizer que é absolutamente oportuna a convocação de uma audiência pública justamente pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal, porque, afinal de contas, esse deve ser o tom do debate acerca da terceirização. Nós não estamos falando de outra coisa, senão que dos direitos humanos dos trabalhadores. Trabalhadores aqui compreendidos não apenas como trabalhadores empregados, mas como todas as pessoas que necessitam viver do seu trabalho. E o que a terceirização, o debate sobre ela representa, é justamente debater qual é a qualidade dos postos de trabalho no Brasil. O Brasil é membro da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, desde a sua criação em 1919. Com a criação da OIT, ficou bastante claro que o trabalho jamais poderia ser visto, tratado ou incorporado como mera mercadoria. Como disse o procurador Helder, o que a terceirização acaba representando é o enfoque na negociação empresarial acerca do valor do trabalho, portanto, a mercantilização do trabalho, contra a qual o Brasil se comprometeu desde 1919 e, portanto, desde a maior parte da história sua republicana e democrática. Para além dessa questão, isto é, do nosso compromisso internacional com o trabalho que não pode ser visto como mera mercadoria, nós temos um compromisso interno muito forte, que é justamente com a Constituição da República. Uma Constituição que não fez apenas uma reengenharia de artigos. É uma Constituição inovadora, que pela primeira vez trata a proteção ao trabalho como direito fundamental da pessoa humana. Isso não é apenas uma questão de deslocar artigos na Constituição, é de dar uma identidade constitucional ao trabalho como algo que é efetivamente considerado o mais importante, talvez, da vida em geral das pessoas. No debate na Câmara dos Deputados, em mais de uma ocasião, nós ouvimos dizer a seguinte frase: a terceirização vai criar novos empregos. A terceirização vai criar novos postos de trabalho. A terceirização, ela praticamente vai resolver todos os problemas, não só mundiais, como brasileiros. Eu acho que a primeira questão importante a dizer é: lei não cria emprego. Nenhuma lei é capaz de criar emprego. O que pode acontecer efetivamente é que uma lei pode efetivamente contribuir para a péssima qualidade do emprego brasileiro. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é criar postos de trabalho. Foi isso, na verdade, o que a Constituição Federal nos garantiu como direito fundamental? Isto é, o nosso direito a ocupar-se? Ou a Constituição nos garantiu mais? Ela nos garantiu o direito ao emprego decente. E emprego decente não contém um conteúdo vazio. O emprego decente não é só uma retórica do direito, não é só uma retórica dos juristas. Emprego decente é aquele que pode contemplar três aspectos muito concretos.
que é um emprego que contempla uma proteção jurídica generalizada, o emprego que se dá em igualdade de condições, o que inclui a questão da igualdade salarial, e um emprego que esteja destinado a patamares de segurança ambiental. Esse é o emprego decente, prometido como direito fundamental na Constituição da República. Mas quais postos de trabalho estariam sendo criados por essa, digamos, terceirização generalizada? Notem que é muito preocupante quando qualquer discurso se concentra num único índice, num único indicador. E o único índice, o único indicador em que esse debate tem se concentrado, ao menos na perspectiva do que a gente possa chamar generalizadamente de capital, é justamente no índice criação de postos de trabalho. Talvez, para a questão se torne realmente democrática, vai ser necessário discutir outros índices, outros indicadores para o aspecto do trabalho decente. Um primeiro indicador talvez seja esse: o maior risco de acidentes do trabalho. O PL 4330 visa ao aperfeiçoamento do meio ambiente do trabalho no Brasil, a ponto de nós termos, finalmente, a redução dos índices de acidente do trabalho. Evidentemente que essa discussão não está contemplada no 4330. O outro, o histórico baixos salários da classe terceirizada. Esse aspecto está contemplado no debate do PL 4330, passa ao largo também desse debate. A fragmentação do coletivo dos trabalhadores, que agrava a crise sindical brasileira, contemplada no 4330 ou, na verdade, aprofundada pelo 4330. A baixa qualificação dos trabalhos terceirizados no Brasil, com reflexo na baixa qualificação dos serviços que são prestados aos consumidores brasileiros. Esse aspecto está contemplado na discussão do 4330. O que nós vemos, na verdade, é um contraste entre a promessa de postos de trabalho e uma possibilidade real de aumentar o que a gente pode chamar de zonas de fragilidade do trabalho no Brasil. Diferentemente, talvez, do Ministério Público do Trabalho, a magistratura do trabalho não tem sequer convicção de que a terceirização seja válida em atividade meio. Digo isso porque tudo que nós temos divulgado em termos de acidente do trabalho, de desigualdade salarial, de desacoplamento dos trabalhadores de uma ideia de carreira, de inserção numa empresa, de uma ideia de tempo e espaço, do gozo de férias e outros tantos aspectos que nós conhecemos cotidianamente, são dados empíricos levantados da terceirização supostamente permitida, que é justamente a terceirização em atividade meio. É a terceirização em atividade meio que está dando esses índices que nos preocupam profundamente sobre o aspecto da terceirização. Portanto, nem quanto à terceirização em atividade meio, nós podemos expressar a nossa convicção de que ela fosse constitucionalmente válida. O que tem acontecido a terceirização é um fenômeno econômico. O direito não tem como contrariar um fenômeno econômico, mas a pergunta é, como é que o direito incorpora um fenômeno econômico e o trata juridicamente? A terceirização pode acontecer, mas eu não posso dar respostas no direito que signifiquem consolidar salários mais baixos e desiguais. Eu não posso consolidar o fato de que trabalhadores de uma empresa para outra empresa, num processo eterno de rotatividade, não gozem férias por 7 ou 8 anos. Que trabalhadores façam parte da administração pública hoje no Brasil, da grande envergadura da administração pública brasileira, mas não façam efetivamente parte dela, porque simplesmente são terceirizados. Então, o problema é qual é a resposta que o direito vai dar para esse fenômeno econômico. E eu não imagino que a resposta do direito seja confirmando os reflexos nefastos da própria terceirização. Um outro aspecto, um outro índice que precisava ser discutido é o índice do inadimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas quando se trata de terceirização de serviços. Porque é muito fácil discutir as questões lato sensu. Mas deixa eu falar de um índice que nós não mapeamos, mas que nós sentimos.
Nós quem? Os magistrados sentem no cotidiano das suas audiências e das suas sentenças, notadamente em Brasília, onde eu me encontro, onde nós temos terceirização de serviço, notadamente na administração pública. 16 audiências, 8, 9, discutindo terceirização. Isso sem PL 4330. Então, se nós temos um índice alarmante, uma quantidade imensa de processos no judiciário trabalhista, isso mostra a conflituosidade do tema da terceirização, a inadimplência trabalhista grave, um lastro de trabalhadores sem direitos reconhecidos. E aí é importante dizer, na discussão sobre o PL 4330, essa alta conflituosidade, esse alto índice do descumprimento da legislação trabalhista será discutido? Será incorporado como um aspecto relevante nas duas casas do Congresso Nacional? Sem falar ainda naquilo que nós enxergamos todos os dias, que é a burla ao concurso público, que foi estabelecido na Constituição da República, vinculado a uma cláusula de isonomia, pelo critério de mérito no acesso a todos os cargos e empregos públicos brasileiros. E eu não imagino que a cláusula de isonomia possa ser considerada outra coisa senão uma cláusula pétrea da Constituição da República. E o problema não reside apenas nas empresas públicas, sociedades de economia mista ou na administração indireta, mas também na administração pública direta. O que se observa é um engrandecimento, eu diria, uma enorme musculatura do Estado brasileiro, mas uma musculatura que não tem aumentado através de empregos públicos ou de cargos públicos protegidos. É uma musculatura que tem aumentado em razão do trabalho terceirizado, com muito respeito aqui aos profissionais e aos trabalhadores terceirizados. Eles merecem muito o nosso respeito. O que não pode merecer respeito é a situação de um Estado brasileiro que opta claramente em aumentar a estrutura estatal através de postos precários de serviço. No caso da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que o ministro Barros Levenhag mencionou, dizendo que a súmula está em vigor enquanto estiver em vigor, é importante dizer que o primeiro caso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, portanto, na terceira instância da Justiça do Trabalho, data de 1974. Portanto, o tribunal veio construindo o seu entendimento há nada mais, nada menos do que 40 anos de discussões em torno de casos concretos sobre a terceirização. O que preocupa é, o PL 4330 não apresenta nenhum ponto de avanço ao único marco regulatório que nós temos até hoje, que é a súmula 331. Nós temos um retrocesso em relação ao único marco regulatório, não é o melhor, não é o mais suficiente, não é o mais abrangente. O que se poderia esperar era justamente que o Congresso Nacional, vendo a larga experiência brasileira e judiciária em relação à terceirização, incorporasse essa experiência e trouxesse um marco regulatório melhor do que aquele que o Judiciário construiu nesses últimos 40 anos. Afinal de contas, o que está em risco? O que está em risco aqui não é apenas os trabalhadores, o que já seria muito. O que está em risco aqui é a própria Constituição Federal de 1988. Eu gostaria apenas de falar de duas categorias históricas, poderia falar de muitas delas, mas vou me concentrar em apenas duas, a categoria dos bancários e a categoria dos metroviários. Nós já tivemos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, em torno de 800 mil bancários no Brasil, como categoria efetiva, como trabalhadores vinculados diretamente. Chegamos a um pico mínimo, alguns anos atrás, em torno de 80 mil empregados no setor bancário. Subimos um pouco para 110, 120 mil. E eu pergunto, alguém seria capaz de dizer que o segmento econômico bancário está em decréscimo? Sofre de crise? Não tem lucro?